Bem-vindos à aula 80 de Língua Portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer retornar para dentro da sua casa com um pouquinho mais de aprendizado em língua portuguesa. Antes, vamos retomar os nossos combinados. Nesse momento, abraços apenas no ar, pois devemos manter o distanciamento. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Lembre-se também de sempre lavar as suas mãos e evitar de tocar o rosto. Se você estiver em algum local público que não tenha água e sabão, leve sempre consigo álcool em gel. E lembrando também que se precisar sair, use sempre a sua máscara. Para a nossa aula de hoje, os nossos materiais de sempre: o caderno, lápis, borracha e o apontador. Ok? Tenho certeza que tudo está organizado aí na sua casa. Você vai abrir numa folha nova e lá no topo vai colocar a data, aula 80 e escrever língua portuguesa. Muito bem, tudo está devidamente organizado aí no seu caderno, então vamos iniciar. A nossa sequência de aulas, ela tem um tema bem especial. Nós estamos de olho nos textos. E aí está aparecendo na tela da sua TV a logomarca desse momento especial em língua portuguesa. E você está vendo aí coisas bem interessantes. Veja que nós temos uma imagem, né, que são os olhos, e uma lupa que amplia esse nosso olhar. Então, o desenho, a imagem mostra que nós devemos investigar, ficar bastante atentos. E aí nós temos a palavra de e nos textos. E todos juntos, palavras e imagens, elas se complementam. Então todo texto passa uma informação a partir do momento que eu aprendo a ler em sua totalidade. Palavras e imagens. Lembrou? Muito bem, nós vamos conhecer o texto da aula de hoje. Observe aí na TV, está aparecendo o local de onde o professor retirou esse texto. Veja aí, ó, a primeira seta mostra o endereço do site da internet de onde o professor tirou esse texto. Veja que esse texto está na página da Prefeitura de Curitiba e é uma notícia. Então observe aí, ó, tem o título da notícia, tem imagens, não é? Vamos estudar um pouquinho mais. Eu vou dar um zoom aí para vocês e vocês estão vendo agora, né? Apenas o título da notícia, nós temos uma imagem e nós temos um parágrafo ali embaixo. Vamos conhecer? Observe aí, ó. Eu tenho a manchete da notícia, que é a seguinte: cágado de espécie em extinção faz ninho no Parque Barigui. Observe que nós temos também uma foto, e essa foto é do local onde o cágado fez esse ninho lá no Parque Barigui. Você está vendo aí, então, uma imagem que se relaciona com o título. E embaixo, logo abaixo da foto, nós temos a legenda. A legenda diz o seguinte: cágado de espécie em extinção faz ninho no Parque Barigui. Foto de divulgação. A legenda da foto, ela se relaciona intimamente com a imagem. Ela tem que vir logo abaixo e ela tem que explicar o que nós, leitores, estamos vendo. Por isso que ali nós temos uma foto-legenda, a foto e a legenda que explica essa foto. E logo embaixo nós temos a lead. O que é a lead?
é aquele momento introdutório, aquele parágrafo que introduz o texto e traz alguns elementos. Que elementos são esses, você deve estar perguntando aí? São esses que estão aparecendo aí na tela. Quem, o que, onde e quando. O texto vai trazer esses elementos. Logo na lead, que é aquele momento introdutório onde traz todo o resumo da notícia, nós vamos encontrar esses elementos. Olha aí, ó, quem? Vai aparecer contornado aí na tela da TV. Quem? Um cágado fêmea. Esse é o sujeito ou personagem aí da nossa notícia, não é mesmo? Muito bem. Nós temos o quê? Fez um ninho e depositou os ovos. Então fez um ninho e depositou os ovos. Onde? No Parque Barigui. Quando? Na tarde dessa sexta-feira, dia 1/5. Vocês vão observar lá em cima, próximo da manchete, que nós temos também a data. Uma outra data diferente daquela que está ali na lead, que é 2/5/2020, às 8h40. Ali onde mostra a seta é a data quando foi postado a notícia no site lá da prefeitura, certo? Mas o acontecimento, o quando, é na tarde de sexta-feira, 1/5/2020. Vamos retomar então, para a gente deixar tudo isso guardado antes de fazer a leitura? Observe aí, ó. Então, o quem da nossa notícia? Um cágado fêmea. O que? Fez um ninho e depositou os seus ovos. Onde? No Parque Barigui. E quando? Na tarde de sexta-feira, 1/5/2020. Muito bem, agora nós vamos ler a notícia. Acompanhe comigo. Está aparecendo a notícia aí na tela da TV. Vamos contar quantos parágrafos tem? Então, acompanhe aqui comigo. 1, 2, 3, 4 parágrafos. Nós temos nessa notícia, então, 4 parágrafos. Vem comigo fazer a leitura. O professor fará a leitura de cada parágrafo e aí contorno para vocês verem qual é o parágrafo que eu estou lendo e na tela da TV vai aparecer o parágrafo ampliado logo aqui na lateral. Ok? Então vamos lá. No primeiro parágrafo diz o seguinte: a princípio, os guardas acharam se tratar de uma tartaruga, mas uma primeira análise feita pela equipe da SMMA, que significa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apontou se tratar de um parente próximo, o cágado. Ambos são da ordem dos quelônios, mas os cágados vivem apenas em água doce e têm a carapaça mais achatada. Provavelmente seja um cágado rajado, da espécie Phirinops williamsi, animal raro de difícil encontro, diz o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Edson Evaristo, que avaliou as imagens do animal. Também chamado de cágado de ferradura, é uma das 4 espécies de quelônios de água doce nativos do Paraná, considerado ameaçado de extinção no estado em função dos impactos de intervenções hídricas. Pode ser encontrado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Chamou a atenção o local e o período do ano escolhido pela fêmea para depositar seus ovos. Evaristo explica que, em geral, esta espécie faz a postura entre outubro e novembro, não no outono. E a região do Parque Barigui não é a área de habitat do cágado rajado, que prefere grandes rios, como os da bacia do Rio Iguaçu. São questões que merecem estudos pelos pesquisadores. Vamos monitorar o local do ninho até a eclosão dos ovos, em um período entre 150 e 200 dias.
e verificar se há outros animais da espécie pelo parque. Fala: além do monitoramento do ninho, a equipe vai coletar parte dos ovos para a incubação artificial. Muito bem, crianças. Fizemos a leitura de todo o texto, parágrafo por parágrafo. E agora nós vamos continuar a estudar sobre o texto. Antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas imagens que o próprio site trouxe. São fotos tiradas do local onde o cágado postou os ovos. Então acompanhe aí na tela, ó. Essa primeira imagem já apareceu lá no início do nosso texto. É o local. Ele está isolado com cones e fitas para que ninguém chegue perto e mexa no ninho do cágado. A outra foto é do próprio cágado colocando os ovos dentro do ninho, né, que é esse buraco que ele abre, e aí com as patas posteriores ele vem empurrando a terra para cobrir os ovos. E aqui uma foto mais ampla do cágado fazendo o ninho ali, né, cuidando dos ovos que ele acabou de colocar. Ok? Observou bem aí de perto? Muito bem. Agora nós vamos refletir sobre as ideias do texto. Então vem comigo. E aquele nosso combinado de sempre. Cada questão apresenta 4 alternativas. Eu quero que você verifique qual é a correta e marque em seu caderno. Ok? Muito bem. Então observe lá, ó, eu tenho de um lado todo o texto na íntegra. E eu quero saber de você. Número 1. Este texto fala principalmente sobre como o cágado chegou ao parque. Letra B. O fato do cágado pôr ovos no parque. Letra C. Como a guarda encontrou o ninho. Ou letra D. Por que o cágado escolheu o parque? O assunto principal, ele fala principalmente sobre o quê? Dá uma olhadinha no texto e responde que eu logo volto com a resposta correta. Muito bem, crianças. Vamos verificar a resposta correta. O texto fala principalmente sobre como o cágado chegou ao parque. Será que ali na notícia tem alguma informação dizendo como ele chegou? Fala também que o pesquisador, né, as pessoas que pesquisam sobre os animais lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não entendem como ele chegou, já que ele prefere rios grandes, né? Então não pode ser A. O fato do cágado pôr ovos no parque fala bastante sobre a letra B. Vamos guardar. Letra C. Como a guarda, e aqui a guarda é a guarda municipal, encontrou o ninho, apenas cita lá no início que a guarda municipal encontrou o ninho, mas não fala como, né? E letra D, por que o cágado escolheu o parque? Também não cita, é uma pergunta lá no final. Os pesquisadores estão com essa dúvida, né? O porquê ele escolheu,
mas o texto não fala sobre isso. Ele fala então sobre o fato do cágado pôr os ovos no parque, né? Que não é um local que ele geralmente faria isso, não é? Você acertou? Eu espero que sim. Então olhe lá ó, como que vai ficar no nosso caderno. Então, logo abaixo do cabeçalho, número 1, letra B. E aí as outras questões você vai colocando o número e a letra que você acha que é correta, ok? E assim por diante. Vamos lá. Número 2. No trecho, os cágados vivem apenas em água doce e têm a carapaça mais achatada. A palavra em destaque pode significar também. Então, a palavra em destaque é carapaça. Veja que o professor trouxe um trecho do texto e vou colocar para vocês aonde está dizendo a palavra carapaça ali dentro do texto. Será que carapaça é pescoço, patas, corpo ou casco? Responde aí, eu já volto. Muito bem, crianças. Vocês conseguiram descobrir qual é o significado da palavra carapaça no texto? Será que carapaça é pescoço, patas, corpo ou casco? Lá no trecho do texto diz que tem carapaça mais achatada. E carapaça é o casco. Então, quando vocês olham, né, no animal, ele tem uma carapaça, que é esse casco que protege o seu corpo dos predadores. Então, a resposta correta é casco, letra D. Você acertou? Tenho certeza que sim. Número 3. De acordo com o texto, quantas espécies de cágados são encontradas no Paraná? Letra A, uma espécie. Letra B, 2 espécies. Letra C, 4 espécies. E letra D, 8 espécies. Tem um trecho do texto que vai ajudar você a responder essa questão. Leia com atenção e logo logo a gente volta para discutir sobre ela. Corrigir, crianças. Então, de acordo com o texto, quantas espécies de cágados são encontradas no Paraná? Observe o trecho que o professor colocou aí na tela. Ó.
também chamado de cágado de ferradura, é uma das 4 espécies de quelônios de água doce nativos do Paraná. Então aqui está escrito, né? 4 espécies. E lá, dentro das minhas alternativas, eu coloquei o numeral. Né? Então está aparecendo o símbolo numérico, 1, 2, 4 ou 8. Então vamos relacionar com a letra C. A resposta correta é 4 espécies. Muito bem, vamos em frente. Número 4. Nos trechos provavelmente sejam cágado rajado e também chamado de cágado de ferradura, a palavra em destaque dá a ideia de. Então aqui nós vamos pensar coletivamente, nós vamos responder essa atividade juntos. Vocês estão observando aqui no enunciado, né, que é o comando do nosso exercício, é ele que vai dizer o que nós temos que fazer. Você vai ver que nós temos 2 trechos diferentes. O primeiro trecho começa aqui na aspas e termina aqui, ó. Provavelmente seja um cágado rajado. E o outro trecho começa nessa aspa e termina aqui, também chamado de cágado de ferradura. A palavra em destaque dá a ideia de. Para observar e explicar melhor, o professor vai sublinhar no trecho da nossa notícia. Então, olha lá, ó. Essa primeira citação está aqui, ó. Provavelmente seja um cágado rajado. A segunda citação, o segundo trecho, está lá embaixo, ó, também chamado de cágado de ferradura. Quando a gente lê os dois juntos, né, a palavra também, ela dá uma ideia de adição, ela soma as duas ideias. Será que ela dá uma ideia de contradição? Uma não tem nada a ver com a outra? Será que dá uma ideia de explicação? Uma explica a outra? Dá uma ideia de conclusão. Aqui inicia uma ideia e aqui conclui aquela ideia inicial. Será que a palavra também dá uma ideia de adição, contradição, explicação ou conclusão? Vem entender junto comigo. Então, quando ele diz aqui, ó, ele dá um nome para o cágado que foi encontrado no Parque Barigui, cágado rajado. E aí o pesquisador coloca também um outro nome, cágado de ferradura. Então a ideia aqui é de adição. Por que que é adição? Porque quando ele dá o primeiro nome, cágado rajado, né, ele lá embaixo também diz que pode ser chamado de cágado de ferradura. Né? Então é uma ideia que soma, ela adiciona. As duas têm o mesmo significado. Compreendeu? Bacana, não é? Então você vai anotar aí no seu caderno, número 4, letra A. Fez isso? Nós vamos em frente. Número 5. No texto, a frase são questões que merecem estudos pelos pesquisadores. Vamos monitorar o local do ninho até a eclosão dos ovos. Foi dita por quem? Para entender isso, nós vamos olhar de novo o trecho do texto. Então vamos lá. Observe aqui no trecho que nós temos um pedaço entre aspas, que está aqui, ó. Nós estamos vendo aqui e aqui. Esse trecho que está entre aspas, ele significa a fala de alguém. Quando nós escrevemos um texto narrativo, nós colocamos 2 pontos e travessão para colocar a fala de um personagem ou de alguém, de um sujeito. Na notícia, nós substituímos essa estratégia do 2 pontos e travessão pelas aspas, ok? Então aqui é a fala de alguém. Alguém falou todo esse trecho. São questões que merecem estudos pelos pesquisadores. Vamos monitorar o local do ninho até a eclosão dos ovos e fala dos períodos e tudo mais. Muito bem, eu quero saber quem foi que disse essa frase aqui no texto. E quais são as nossas opções? Letra A. Pelo jornalista que escreveu o texto, a notícia. Letra B. Pelo zelador do Parque Barigui. Letra C. Pelo guarda municipal do parque. Ou letra D. Pelo pesquisador Edson Evaristo. Pensa, leia o trecho de novo e responde no seu caderno.
Vamos lá, crianças. Então, olhe lá. Ó. Quando vocês leram o trecho de novo, aqui vocês conseguem observar que lá no início ele diz assim, ó, chamou a atenção o local e o período do ano escolhido pela fêmea para depositar os seus ovos. Evaristo explica que, e aí continua, né, toda a notícia até chegar lá nas aspas, que é quando mostra a fala do Evaristo. Então, Evaristo é quem? Evaristo é o pesquisador Edson Evaristo. Anteriormente no texto, lá no início do texto, diz que o Edson Evaristo ele é pesquisador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Curitiba. Fomos até aqui para entender muitas ideias desse texto, da notícia sobre o cágado que fez um ninho aqui no Parque Barigui no ano de 2020. Muito bem, agora eu vou trazer uma outra proposta para vocês, crianças. Vamos retomar a leitura de 2 textos sobre o cágado. O texto número 1, que está aparecendo aí na tela, é o texto da aula de hoje. Cágado de espécie em extinção faz ninho no Parque Barigui. E aí é aquela notícia, crianças, que nós acabamos de ler. A princípio, os guardas acharam se tratar de uma tartaruga, mas a primeira análise feita pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apontou se tratar de um parente próximo, o cágado. Ambos são da ordem dos quelônios, mas os cágados vivem apenas em água doce e têm a carapaça mais achatada. Provavelmente seja um cágado rajado, da espécie Phirinops williamsi, animal raro de difícil encontro, diz o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Edson Evaristo, que avaliou as imagens do animal. Também chamado de cágado de ferradura, é uma das 4 espécies de quelônios de água doce nativos do Paraná, considerado ameaçado de extinção no estado em função dos impactos de intervenções hídricas. Pode ser encontrado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai e no Uruguai. Chamou a atenção o local e o período do ano escolhido pela fêmea para depositar os seus ovos. Evaristo explica que, em geral, esta espécie faz a postura entre outubro e novembro, não no outono. E a região do Parque Barigui não é a área do habitat do cágado rajado, que prefere grandes rios, como os da bacia do Rio Iguaçu. São questões que merecem estudos pelos pesquisadores. Vamos monitorar o local do ninho até a eclosão dos ovos, em um período entre 150 e 200 dias, e verificar se há outros animais da espécie pelo parque. Fala. Além do monitoramento do ninho, a equipe vai coletar parte dos ovos para a incubação artificial. Então, olha lá, o nosso texto de número 1 é a notícia. Você fez a leitura junto com o professor, é importante que você faça a leitura coletiva. Muito bem, crianças, vamos pensar sobre palavras-chave desse texto. Então, olha lá, ó, cágado, extinção, ninho e Parque Barigui, que aparece, né, em grande parte. Essas palavras-chave, elas estão também lá no título da nossa notícia. Elas remontam a ideia e o assunto do nosso texto. Muito bem, agora vamos ler um outro texto, um texto que nós já trabalhamos em aulas anteriores. O texto de número 2 é O Cágado e a Festa no Céu. Acompanhe a leitura com o professor. Festas no céu acontecem de vez em quando, você deve saber. Sapos, cegonhas e outros bichos já foram e se divertiram muito. Da última vez, parece que foram 3 dias de festança. Todos os bichos estavam lá. O cágado, que era vagaroso demais, é que não tinha aparecido. Quando alguns já vinham de volta, perceberam
que ele ainda estava a caminho. Vendo seu esforço, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O cágado aceitou, eufórico. Montou na garça rumo ao céu, voaram muito alto. Em pleno voo, a garça perguntou se o cágado ainda via a terra firme, da altura de onde eles estavam. O cágado disse que não via mais nada. Pois não foi que a malvada da garça largou o pobre do cágado no ar? Coitado! Ele veio caindo e dizendo: Léu, 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 se eu deste escapar, nunca mais vou à festa no céu. E foi aí que gritou bem alto: Afastem-se, pedras e paus. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Ele escapou vivo, mas seu casco se quebrou em muitos pedaços. Dizem que é por isso que o cágado tem o casco em forma de remendos. Então esse é o texto de número 2, ele é um conto popular. E a finalidade dele é explicar o porquê que o casco do cágado tem esse formato de remendo. Muito bem, quais foram as palavras-chave desse texto? Então, festas, novamente cágado, a garça, que teve um papel importante nesse conto, e quebrou. O que quebrou? O casco se quebrou. Muito bem. 2 textos bem importantes sobre o cágado, mas textos diferentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade para comparar os textos. Muito bem, crianças. Agora nós vamos comparar os 2 textos, as informações que os 2 textos nos trouxeram. O texto de número 1 é o cágado de espécie em extinção faz ninho no Parque Barigui. O texto de número 2, o cágado e a festa no céu. Aí no seu caderno você vai anotando essas informações e elas vão nos ajudar para as próximas questões. O que você vai colocar? Texto 1, texto 2 e vai apenas colocar as respostas. As informações que o professor vai colocar aqui não precisa. Essas informações vão nortear as nossas reflexões, os nossos pensamentos. Então, o que nós vamos colocar aqui? É aquilo que norteia o nosso pensamento. Vamos lá. Qual é o gênero textual do texto 1 e do texto 2? Então, olha só, eu tenho aqui a palavra notícia e tenho aqui conto popular. Então, eu tenho conto popular e notícia. O texto 1, será que ele é uma notícia ou ele é um conto popular? Se você anotou aí que é uma notícia, você está correto. Você falou aí bem alto em casa. Então o outro é conto popular. O texto de número 2. Aqui, o tema. O tema está bem fácil. Ambos os textos falam sobre o mesmo tema. Qual é o tema? Já pensou aí na sua casa? O tema é cágado. Finalidade. Para que servem os textos? Para que serve uma notícia? Para que serve um conto popular? Eu tenho aqui algumas opções. Então, olhe lá. Será que serve para explicar? A notícia serve para explicar? Ou será que o conto popular? E eu tenho aqui informar. A notícia serve para informar ou o conto popular serve para informar? Vamos ver? Então, a finalidade do texto 1 é informar uma situação ou um fato com o cágado. E aqui, no conto popular, é explicar. Explicar alguma coisa sobre o cágado. E aqui eu tenho o tipo de linguagem utilizada. Quais são as opções? Eu tenho aqui, informal ou formal. Vamos falar um pouquinho sobre informal e formal, tipo de linguagem. Linguagem formal é aquela linguagem tradicional, habitual da língua portuguesa. Aquela linguagem que a gente tem que usar em situações formais de fala, sem usar gírias, certo? Então, será que a notícia permite que eu use gírias, por exemplo? Acredito que não, né? Ele utiliza uma linguagem
formal. Já o conto popular, ele permite que eu utilize uma linguagem informal. Porque esse gênero textual ele é passado de geração em geração e ele é modificado de acordo com a pessoa que conta aquela história. Então, ele é possível utilizar uma linguagem informal. Agora eu quero que você acompanhe o nosso quadro aí na tela da TV. Eu quero que você olhe para ver se o seu quadro está parecido com o meu. Logo, logo eu volto. Comparamos as informações dos textos, percebemos as diferenças e semelhanças entre os dois, e agora eu pergunto para vocês. Número 6. Comparando os dois textos, podemos afirmar que, letra A, o texto de número 1 mostra um animal imaginário. Letra B, o texto de número 2 apresenta um fato verdadeiro. Letra C, os dois textos referem-se ao mesmo animal. Ou letra D, os dois textos explicam a origem do animal. Pensa e responde. Muito bem, crianças, vamos corrigir. Então, o texto de número 1 era a notícia sobre o cágado no Parque Barigui. O texto número 2 era o conto popular, o cágado e a festa no céu. Será que podemos afirmar que o texto 1 mostra um animal imaginário? Acredito que não, né? Ele conta um fato sobre um animal que foi até o Parque Barigui fazer a postura dos ovos. Então ele não é imaginário, ele é real. Letra B. O texto número 2 apresenta um fato verdadeiro? Será que o texto 2, o conto popular, ele conta uma situação real? O cágado realmente ia até uma festa no céu? Acredito que não, essa situação é imaginária. Letra C. Os dois textos referem-se ao mesmo animal? Tem cágado no texto 1, tem cágado no texto 2. E letra D. Os dois textos explicam a origem do animal? Não. Nenhum dos dois textos explica a origem do animal. Então apenas a letra C pode ser a correta. Os dois textos referem-se ao mesmo animal, o cágado. Número 7. Os dois textos descrevem: letra A, o habitat dos cágados. Letra B, a alimentação dos cágados. Letra C, fatos verdadeiros sobre o cágado. Ou letra D, situações envolvendo o cágado. Pensa e responde.
corrigir. Os dois textos descrevem o habitat dos cágados. Será que os dois textos falam sobre o local onde os cágados vivem? Não, não é mesmo? Não aparece essa informação. No texto 1, ele até cita alguns locais. Letra B. A alimentação dos cágados. Em nenhum dos dois textos cita o tipo de alimentação. Letra C. Fatos verdadeiros sobre o cágado. O texto 1, que é a notícia, ele cita fato verdadeiro. Porém, o texto 2, não, é uma situação imaginária. Letra D. Situações envolvendo o cágado. Ali não cita se são verdadeiros ou não. Cita apenas que são situações que envolvem o cágado. Então, a resposta correta é a letra D. Você acertou? Vamos corrigir como que ficou o nosso caderno? Então, olha lá, ó, número 1, C, número 2, D, número 3, C, número 4, A, número 5, D, número 6, C e número 7, D. Confira aí no seu caderno. Crianças, gostaram das nossas aulas? Nossas aulas foram recheadas de informações, ficamos de olho no texto e falamos bastante sobre o cágado. Mas eu ainda tenho mais um recado. Dia 23 de maio é o dia que se comemora o Dia da Tartaruga. Você sabe o que esse dia significa? Vem comigo para descobrir. Fundado pela American Tortoise Rescue, a ONG estadunidense promoveu a iniciativa que foi comemorada pela primeira vez em 23 de maio de 2000 e espalhou-se pelo mundo entre ONGs e instituições ambientais. Essa data engloba todos os tipos desses répteis magníficos, as tartarugas aquáticas, terrestres e ambas. Mas, tartamigos, amigos das tartarugas, quais são elas? Vamos ver? Elas estão incluídas, além das tartarugas de água salgada, o jabuti, que é do habitat terrestre, e o cágado, que é terrestre e aquático, que foi o tema das nossas aulas. E como podemos ajudar as tartarugas? Manter-se atualizado sobre a importância da preservação desses animais e ajudar a disseminar a informação. Ao se deparar com uma das espécies fora de seu habitat, acionar as autoridades responsáveis, né, as secretarias de meio ambiente, denunciar atos de crueldade e ficar por dentro dos posts dos institutos que falam sobre as tartarugas. Gostaram das nossas aulas, crianças? Eu adorei. Mas nesse momento eu deixo aqui o meu tchau, deixo o meu amor e o meu apoio e digo a vocês, continuem em segurança. Até logo.